Fala turma, estamos de volta e dessa vez vamos fazer uma breve reflexão então sobre o que é o ser humano na visão filosófica, né? Vamos fazer então uma breve reflexão filosófica, ok? Aqui nós temos uma pequena frase motivacional, então acho que essa frase nos incita a aceitar, aprender, né, muito sobre os processos, né? O conhecimento ele não vem de forma imediata, então vamos fugir do imediatismo e procurar aprender com os processos, né? Todo conhecimento, todo saber leva um processo a ser construído e nós precisamos entender isso, correto? E aí, para falar ou definir o que é o ser humano, nós vamos utilizar dos conceitos e dos conhecimentos estabelecidos a partir da chamada antropologia filosófica. Então, é a antropologia filosófica que, sem dúvida, nos questiona sobre o que é o ser humano, o que ele faz de si próprio, correto? E aí, trazendo um breve conceito do que seja a antropologia filosófica, né? Ela é a disciplina, é o ramo, né, do conhecimento que investiga a estrutura essencial do ser humano. Por isso que nós estamos trabalhando com o conceito estruturado por ela. E aí a importância de se fazer um estudo dessa natureza é que nós precisamos entender que o ser humano ocupa o lugar mais preponderante na especulação filosófica, pois é a partir dele que tudo é deduzido. Então, está aí a importância de nós estudarmos o que é o ser humano nessa reflexão filosófica, correto? Gente, cada cultura tem uma concepção própria do que é o ser humano. Por isso, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entendermos essa diversidade que existe, né, de concepções do que seja o ser humano. Por quê? Se nós não estivermos atentos a essa diversidade de conceitos, a essa diversidade de concepções que existe sobre o ser humano, nós podemos correr o risco de cairmos na visão reducionista, né? Que vai reduzir o ser humano a apenas um conceito, a apenas uma visão, ou apenas a uma concepção. E ainda tem o risco de nós cairmos no chamado etnocentrismo, né? De nós olharmos para o ser humano e entendermos como algo extremamente visto, conceituado apenas por uma visão, correto? Então fuja do reducionismo, fuja do etnocentrismo. Quando nós pensamos no conceito ou no que seja o ser humano, nós precisamos entendê-lo como algo diverso, correto? E aí, já falando um pouquinho do essencialismo, o que é que o essencialismo vai contribuir conosco, né, para nos dizer o que é o ser humano? Lembrando que o essencialismo é uma forma sintética, né, podemos dizer assim, e nós podemos definir esse essencialismo como uma doutrina que afirma existir uma diferença qualitativa entre as coisas como são em si mesma e o modo como nós falamos delas, as percebemos ou como o senso comum as descreve, não é verdade? E aí o que o essencialismo ele vai definir, né? Enquanto ser humano, a forma que ele vai nos apresentar o ser humano, ele afirma, né, enquanto corrente filosófica que prega que a natureza humana é uma só para todos, em todo tempo e lugar, ou seja, é universal,
Se há diferenças entre os indivíduos, tratam-se de desvios, imperfeições ou estágios diferentes de desenvolvimento. Então, tratando especificamente do essencialismo, ele defende essa visão de ser humano enquanto universal, correto? E aí, passando para a chamada filosofia clássica, ou a visão clássica de ser humano, nós temos dois representantes aí, temos Platão e temos Aristóteles, onde para Platão a essência universal do homem está no mundo das ideias, né? E aí uma essência metafísica, una e imutável é o que caracteriza o ser humano. E para Aristóteles, a essência universal do homem reside em seu ser como potência e cabe ao homem torná-la atual, tal como uma semente tem em si uma árvore em potencial. Então essas são as duas versões, né, da filosofia clássica e para sendo mais específico para Platão e Aristóteles estão aí a visão de ser humano. Ainda atenção, né? Porque eu trago aqui uma observação, já que o essencialismo encontrou seus críticos ao longo da história, né? Sobre aquela visão universal do ser humano. Ou seja, filósofos que rejeitaram a ideia de uma natureza humana única e universal, comum a todos os indivíduos. Um deles, sem dúvida, é o Karl Marx, né? Para Marx, não há natureza humana universal. Então, o homem, o ser humano, ele vai ser definido pelo que ele produz, ou seja, pelo trabalho coletivo que ele desenvolve. É isso que vai definir o ser humano. Então, para Marx, não há essência humana universal. As circunstâncias definem o modo de existir do homem, não havendo existência universal. Então, traduzindo e sintetizando o pensamento de Marx sobre o ser humano, né? Juntas e em sociedade, as pessoas criam valores em comum, produzindo a sua própria existência. Então, o próprio homem é ele capaz de produzir a sua existência. Ok, galera? Ficamos por aqui, então. No próximo vídeo a gente continua aí refletindo mais um pouquinho e trazendo mais autores, mais filósofos, sociólogos sobre o que seja o ser humano, correto?